Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. É muito bom estar aqui de novo. Olá para toda a nossa audiência e sejam muito bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje o tema tá imperdível, né? Nossa, totalmente. Hoje nós temos em mãos um material que, honestamente, muda o jogo. Nós vamos mergulhar fundo num documento chamado Benefícios do Originador de Carbono hoje. E é um texto fascinante. Sim. E a nossa missão, nesta análise de hoje, é muito clara. A gente precisa desconstruir, tijolo por tijolo mesmo, um paradigma que já nasceu ultrapassado. Exato. Aquela visão antiga. Pois é, historicamente, quando a gente olha para os originadores, sabe, os desenvolvedores de projetos ambientais, a mentalidade sempre foi tratar o crédito de carbono de uma forma linear. Quase como se o projeto ambiental fosse tipo um gigantesco centro de custo puro. Era aquela visão bem clássica e muito passiva do agricultor, sabe? Uhum. Ou seja, tu vai lá, planta semente, senta na varanda e fica lá, esperando passivamente a colheita chegar. Esperando o milagre. Exatamente. Aguardando a certificação final cair do céu para só então ver a cor do dinheiro. E essa é uma analogia perfeita para o que tem acontecido, viu? Porque os dados que esse documento traz pra gente, eles mostram o tamanho do prejuízo dessa mentalidade. O buraco é mais embaixo, né? Muito mais. Quem ainda opera com essa visão de, esperar pra ver, tá literalmente deixando fortunas na mesa. A vanguarda do mercado hoje exige que o carbono seja estruturado como um ativo financeiro. Um ativo financeiro mesmo. Sim, um ativo financeiro altamente sofisticado, e isso desde o dia zero. Não estamos mais falando de plantar a árvore e torcer pelo melhor. Sim, a fase do romantismo já passou. Com certeza. Nós estamos falando de integrar engenharia florestal ou projetos de biogás com alta tecnologia, sabe? Com uma contabilidade de precisão e uma engenharia regulatória muito agressiva. Certo, vamos desvendar isso então, porque a primeira grande barreira que o documento aponta é justamente como o dinheiro é registrado, certo? Exato, a questão contábil. Como é que essa mudança de mentalidade, e especificamente essa nova arquitetura contábil da qual a gente está falando, como isso acaba com aquela velha história do dinheiro perdido nos anos iniciais de um projeto? É uma mudança de lente, na verdade. Porque, para quem nos ouve agora e trabalha com finanças, os primeiros anos de qualquer projeto verde, nossa, parecem um buraco negro de caixa. E parecem mesmo. O que é fascinante aqui é a transformação da própria natureza da forma como a gente enxerga esse gasto. Como assim? A praxe amadora no mercado até agora tem sido registrar absolutamente todos os custos de originação de um projeto ambiental como despesas operacionais correntes. O famoso OPEX. Isso, o OPEX. E qual é o grande problema de fazer isso? Quando uma corporação pega e joga milhões em estudos de viabilidade, mapeamento de solo, auditorias, tudo ali na coluna de despesas do dia a dia, ela se sabota. Ela destrói o próprio EBITDA. Ela deprime o lucro líquido no exercício. E aí o resultado é um balanço patrimonial que acaba ocultando o valor real da operação. Fica parecendo que está no vermelho. Aos olhos de credores, de bancos, investidores, parece que a empresa está só sangrando dinheiro. Deixa eu pausar só para traduzir o peso disso para nossa audiência. A empresa está lá investindo pesado numa coisa que vai gerar muito valor no futuro. Muito valor. Mas no papel, ali na contabilidade, parece que ela está apenas, pagando contas de luz altíssimas e não gerando nada. Aí o banco olha para o EBITDA achatado e simplesmente fecha a porta do crédito. E é exatamente aí que a gente aplica de forma bem rigorosa as normas contábeis modernas. O famoso compliance contábil. Isso. O pronunciamento técnico CPC 04 e a norma internacional IFRS 13 mudam esse cenário drasticamente. Eles mudam as regras do jogo. Mudam tudo, porque os custos com o desenho do projeto, a elaboração do PDD... Que é o documento de concepção do projeto, né? Exatamente, o PDD. E também os pagamentos de auditorias de validação, tudo isso preenche os requisitos técnicos para ser capitalizado. Então não é mais despesa. Não. Esses valores deixam de transitar pela demonstração do resultado do exercício como uma despesa pura que, fica corroendo o lucro. Eles passam a compor o balanço patrimonial.
Como um ativo. Sim, são classificados como um ativo intangível em desenvolvimento. Nossa, isso é uma virada de chave gigantesca. Demais. Significa que a empresa preserva a sua margem operacional logo no início, que é justamente aquela fase onde o consumo de caixa é mais agressivo e assustador, né? Exato, vale da morte dos projetos. E aí ela sinaliza para o mercado o seguinte, olha, nós não estamos gastando dinheiro à toa, nós estamos construindo um direito futuro. É a construção de um patrimônio de fato e não um ralo de despesas. E o mais legal é que a evolução da contabilidade desse ativo não para nessa fase de intangível. Tem mais? Tem. Assim que ocorre a certificação formal, ou seja, quando as reduções certificadas de emissões ou os modernos CRVs são efetivamente emitidos pela autoridade competente, a natureza desse ativo muda mais uma vez. Ele ganha um upgrade. Ele abandona aquela rubrica de ativo intangível e migra direto para o ativo circulante. E aí, dependendo do modelo de negócio desenhado pela companhia, ele pode ser classificado como estoque, Que seria regido pelo CPC 16, certo? perfeito, ou então como um instrumento financeiro, e aí entra sob o guarda-chuva dos CPCs 38, 39 ou 48. E para a tesouraria da empresa, essa simples reclassificação é como uma injeção de adrenalina, não é? Sem dúvida. Porque de repente, sabe, aquilo que era só uma ideia em desenvolvimento se transforma num ativo altamente líquido. E índices de liquidez saudáveis são exatamente os indicadores primários que os comitês de crédito dos bancos olham na hora de liberar um financiamento pesado. Com certeza. Isso sem contar o detalhe técnico que é vital aqui. O fair value. A contabilização a valor justo. Isso. Se a corporação utiliza cotações oficiais e confiáveis do mercado, como, por exemplo, o Índice de Ativos Sustentáveis da B4, ela tem um respaldo legal para registrar a valorização daquele carbono diretamente no seu patrimônio líquido. Antes mesmo de vender, Antes mesmo de a empresa realizar qualquer venda efetiva do crédito. O balanço incha, mas incha de forma saudável, refletindo aquele valor real e atualizado do ativo que está lá na prateleira. olha, aqui é que fica realmente interessante. É o meu ponto favorito. Porque, além de toda essa musculatura nova que a empresa ganha no balanço patrimonial, o documento nos mostra que os desenvolvedores têm à disposição um verdadeiro oásis tributário. Oásis é a palavra certa. Um mecanismo que conecta de forma muito brilhante a governança ambiental com a geração imediata de caixa, tudo por meio da inovação. Você está falando da Lei do Bem? Exato. A Lei do Bem, a Lei número 11.196 de 2005. Um marco. O que me surpreende muito, lendo as fontes, é que muitas empresas de base florestal ou mesmo de resíduos acham que desenvolver metodologias de manejo de solo ou criar algoritmos preditivos de biomassa, rastreabilidade, que tudo isso são apenas fardos operacionais, Acham que é só custo pesado. custos que elas têm que engolir quietas. Mas o governo enxerga isso de uma forma completamente diferente. Para a Receita Federal, isso é inovação tecnológica orientada à sustentabilidade. E a Lei do Bem atua como um vetor transformacional impressionante justamente por conta dessa mudança de lente. Explica como funciona essa mecânica para quem está ouvindo. Bom, ela permite a exclusão de 60% a 80% das despesas com pesquisa e desenvolvimento. Isso da base de cálculo, né? Exato, da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Nossa, é muito dinheiro. Pense no impacto prático disso. Nós estamos englobando gastos com mão de obra técnica altamente especializada, o salário dos engenheiros florestais, dos desenvolvedores de software criando a rede do projeto, os ensaios de campo, o maquinário de teste. Na prática, para quem nos ouve e que tem aquela responsabilidade enorme de manter a operação rodando na Azul, isso funciona quase como um subsídio indireto. E imediato? É uma devolução direta de fluxo de caixa livre, aquele dinheiro pesado que fatalmente iria para o leão na forma de impostos federais no final do trimestre, Ele retorna. retorna instantaneamente para financiar a própria operação do Projeto Verde.
Eu diria que é a mitigação perfeita daquele risco de liquidez. E isso muito antes de a primeira árvore plantada atingir a maturidade para sequestrar carbono ou do primeiro metro cúbico de um biodigestor ser comercializado. É genial. E o que consolida essa estratégia de vez é a eficiência corporativa que é gerada no processo. Como assim? Porque o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação exige um rigor técnico imenso para conceder esse benefício fiscal. Não é bagunça. A empresa precisa provar o que fez. Tem que ter lastro. É obrigatório documentar as horas trabalhadas pelos pesquisadores, o escopo científico que foi alcançado, as falhas metodológicas, os avanços. E aí entra sinergia. Exatamente. Porque essas evidências granulares exigidas pela Lei do Bem são rigorosamente as mesmas informações brutas que a diretoria já precisa para preencher os relatórios globais de sustentabilidade corporativa. Como aquelas diretrizes do IFRS voltadas para a sustentabilidade. Isso. Ou os padrões da Global Reporting Initiative, o famoso GRI. Perfeito. Ou seja, a empresa não precisa contratar duas equipes diferentes para fazer o mesmo trabalho investigativo. Faz muito sentido. A informação que economiza milhões em impostos ali na frente é exatamente a mesma que vai para o relatório de ESG para agradar os investidores globais. A duplicidade de esforços simplesmente desaparece. O custo marginal para produzir uma comunicação de governança ambiental de excelência se torna, na prática, quase zero. É a famosa eficiência de processos. E projetos bem estruturados unem de vez o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, a Diretoria de Sustentabilidade e a Controladoria Tributária num ecossistema único. Isso soa como música para os ouvidos do mercado. Quando os stakeholders observam essa sinergia, a empresa demonstra uma maturidade de governança que é raríssima. Ela deixa definitivamente de ser vista pelo mercado financeiro como uma, aventureira ambiental. E passa a ser o quê? Passa a ser precificada como uma corporação de alta densidade tecnológica e altíssima eficiência tributária. Fantástico. O que nos leva, muito naturalmente, ao outro pilar gigante dessa maturidade corporativa, que é o cenário regulatório. Um novo marco. Trazendo a nossa análise de hoje para o momento atual, março de 2026, nós estamos sentindo no dia a dia o impacto prático e estrutural da Lei 15.042. Sancionada lá em dezembro de 2024. Isso. A chegada do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famoso SBCE, que trouxe uma camada de segurança jurídica que o setor clamava há anos. E a arquitetura dessa lei foi um verdadeiro divisor de águas. Ela consolidou no mercado dois ativos principais, com naturezas jurídicas muito distintas que precisam ser muito bem compreendidas. Vamos detalhar eles. Primeiro, a gente tem a Cota Brasileira de Emissões, o CBE. Ele funciona estritamente como uma permissão que é concedida pelo governo para emitir carbono. Como se fosse um alvará de emissão. Exato. E do outro lado, nós temos o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões, o CRVE. A estrela do show. Ele mesmo é o nosso crédito regulado padrão, que é equivalente a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. E tem um ponto que é crucial. Qual? Ao serem negociados no mercado financeiro, esses instrumentos adquirem a natureza jurídica de valores mobiliários. Isso muda tudo. Muda porque significa que eles passam a ser fiscalizados sob a lupa rigorosa da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E, lendo o material, para mim fica muito claro que a grande virada de chave econômica para os originadores foi a pacificação da titularidade. Nossa, o fim de uma dor de cabeça histórica. Porque vamos lembrar, historicamente, o maior pesadelo de um fundo de investimento era colocar, 100 milhões de reais num projeto gigante no meio da Amazônia. E depois enfrentar uma batalha judicial de anos sobre quem era o dono real daquele crédito de carbono. Exato. As áreas de concessão ou aquelas sobreposições com territórios tradicionais afugentavam o capital gringo. Mas a lei cravou isso de forma inquestionável. O crédito pertence ao efetivo gerador do projeto. Fim de papo. E ainda permite o compartilhamento ou até a cessão integral desses direitos em acordos de parceria comercial. O risco jurídico pós-investimento praticamente evapora.
E além dessa segurança jurídica toda, há um incentivo financeiro na lei desenhado para tracionar o mercado de verdade. Conta mais sobre isso. As empresas precisam incorporar isso urgentemente nos fluxos de caixa delas. A conversão daqueles créditos de carbono que eram oriundos lá do mercado voluntário para os ativos formais e regulados do SBCE. Tem imposto nessa conversão? Não sofre qualquer tipo de tributação nesse ato. O fato gerador tributário foi postergado exclusivamente para o momento em que houver o ganho líquido na venda final do ativo. E é aqui que entra o que eu considero, honestamente, um dos dados mais explosivos desse documento. A isenção de faturamento? Exatamente. A questão dos impostos sobre o faturamento. As receitas brutas da alienação de CRVs estão totalmente isentas de PIS, PASEP e COFINS. Isso é absurdo, no bom sentido. Nós estamos falando de não pagar 9,25% de tributos no regime não cumulativo direto em cima do preço de venda. 9,25%? Sob a ótica de finanças corporativas brutas, essa isenção eleva a margem líquida da operação de uma maneira que, olha, raríssimos setores da economia brasileira chegam perto de experimentar. É uma alavancagem de margem surreal. O retorno sobre o capital investido do projeto de carbono se dilata brutalmente, principalmente quando a gente compara com investimentos primários tradicionais, seja no agronegócio de commodities ou lá na indústria de transformação. E essa rentabilidade dilatada acaba encontrando um mercado consumidor que foi forçado pela própria lei. A demanda imposta. O SBCE foi estruturado em fases operacionais muito rígidas, né? A fase 2 focou intensamente naqueles instrumentos de relato de emissões das grandes indústrias. E a fase 3? Instaurou o dever legal e negociável de apresentar planos de monitoramento. Ou seja, quem emite tem que prestar contas. Entidades industriais que emitem mais de 10 mil toneladas anuais passaram a ter obrigações contínuas de relato. E os gigantes? Aquelas indústrias pesadas que ultrapassam a marca de 25 mil toneladas enfrentam a conciliação periódica no sistema governamental. Elas são obrigadas por lei a cancelar ativos para compensar suas emissões. O que gera uma demanda inelástica no mercado. Inelástica. A indústria não compra o crédito de carbono porque acha a árvore bonita. Ela compra porque a lei exige o cancelamento. Senão toma multa. Exato, isso cria um piso de sustentação para os preços a médio e longo prazo, e isso sem contar a oportunidade gigantesca que se abre para os próprios originadores que são estruturados. Prover soluções para essas indústrias, certo? Sim, eles podem prover soluções digitais, consultoria em modelos B2B para essas indústrias que estão ali, desesperadas para entrar em conformidade. O que imediatamente levanta uma questão muito estrutural para todo esse ecossistema. Qual? Com bilhões de dólares fluindo para esses ativos agora, como o mercado separa os projetos reais, que são íntegros e auditáveis, daquelas tentativas vazias de maquiagem verde, o greenwashing? É o grande dilema. Porque a necessidade de confiança tem sido uma pauta extremamente sensível e crítica globalmente. O mercado de capitais já não tolera mais créditos baratos e de origem obscura. Não mesmo. As grandes corporações, multinacionais, os gigantes da tecnologia, eles não querem risco reputacional nas costas. Eles buscam ativos que sejam totalmente blindados contra qualquer escrutínio da mídia ou de ONGs. E essa necessidade de confiança impulsionou um fenômeno que o material de origem chama de Prêmio pela Integridade. Prêmio pela Integridade. Hoje, o mercado conta com agências especializadas de rating de carbono. A Silvera é um grande exemplo que o documento cita. E como elas operam? Elas operam utilizando matrizes analíticas que são muito semelhantes às agências de risco de crédito convencionais, tipo uma Moody's ou uma Fitch da vida, sabe? Ah, entendi. Elas dão notas para os projetos? Isso, elas dissecam o projeto e atribuem notas que vão de AAA, ou seja, AAA, indicando máxima integridade e segurança, até a nota D, que sinaliza preocupações bem severas de fraude ou de falha estrutural. E quais são os focos principais dessas agências na hora de analisar um projeto? Elas focam basicamente na mitigação de 3 riscos fundamentais. O primeiro é o risco de integridade. Que avalia o quê? Onde os analistas vigiam ativamente se as linhas de base do projeto foram infladas artificialmente ou se tem o perigo de dupla contagem daquele mesmo crédito. O segundo é o risco de entrega. Entrega física mesmo. Isso.
A análise recai sobre a viabilidade técnica da operação e os perigos físicos da não permanência do carbono retido. Por exemplo, uma praga severa que destrua a plantação ou o risco crônico de incêndios florestais. Faz todo sentido. E o terceiro risco? Por fim, avaliam o risco de valor, que examina a adicionalidade real daquele projeto e a durabilidade dos co-benefícios sociais e ambientais que são entregues ali para a região. O corporativo, sabe? Só para colocar lá num slide bonito de PowerPoint. De jeito nenhum, é sobrevivência. É a única forma literal de sobrevivência do projeto. A solução operacional para mitigar todas essas vulnerabilidades atende por uma sigla que está revolucionando tudo: DMRV. Um monitoramento, relato e verificação digital. Exato. Nós não estamos mais falando de auditores com pranchetas andando no meio do mato. Aquela coisa analógica. Nós estamos falando da fusão de satélites de altíssima resolução, escaneando a copa das árvores o tempo todo, com sensores de internet das coisas espalhados pelo solo. E alimentando modelos de inteligência artificial. Sim, para calcular o crescimento exato da biomassa. E claro, no centro nervoso de tudo isso, a rede blockchain, que está lhe garantindo que cada dado registrado seja matematicamente inalterável. E o uso de smart contracts, os contratos inteligentes que ficam rodando lá no blockchain, elimina do processo a principal fonte de fragilidade histórica desse mercado. E a falha humana. A falha humana e a fraude. Uma instalação complexa de biogás ou uma floresta nativa em crescimento, elas transmitem seus dados de telemetria de forma automatizada e constante. A rede simplesmente audita e registra. Sem intermediários manipulando planilhas. Sem planilhas. E os relatórios transacionais do mercado apontam uma consequência financeira muito direta para isso. Qual? Os créditos de carbono que são suportados por essa teia tecnológica e por essa auditoria criptográfica, eles chegam a ter um prêmio médio de $15 a mais por tonelada vendida. $15 de prêmio. $15 a mais em comparação com aqueles projetos tradicionais baseados em papel. O comprador corporativo paga com gosto pela paz de espírito. E esse arcabouço tecnológico acabou pavimentando o caminho para uma revolução que o documento também detalha muito bem. A ascensão das finanças regenerativas, a famosa REF. O conceito de REF é brilhante. O mercado pegou a infraestrutura pesada do blockchain, que antes era focada só naquelas especulações de criptomoedas, e passou a usar a rede para democratizar o acesso aos recursos globais. Criando bolsas de ação climáticas descentralizadas. Na prática, o que isso faz é eliminar o peso e as taxas abusivos dos intermediários tradicionais. Isso transforma florestas e biogás em ativos sustentáveis que são hiperdinâmicos. E um originador que domina e aplica a lógica REF de verdade, ele cria uma garantia que é tão crível, tão rastreável, que ele consegue ir a mercado captar de forma muito mais fácil. Tipo emitir uma CPR verde. Exatamente. Ele consegue emitir facilmente uma cédula de produto rural verde ou até lançar debêntures de infraestrutura atreladas às metas comprováveis do seu próprio projeto. Se conectarmos isso ao cenário geral, a gente chega no coração financeiro da nossa exploração de hoje. O valuation. Porque a grande dor histórica de todo desenvolvedor sempre foi a captação de recursos para conseguir levantar a operação do chão, né? O famoso CAPEX inicial. O CAPEX. Tem que comprar o maquinário, as mudas, instalar a tecnologia, adquirir as terras. Mas, quando o originador estrutura o projeto com toda essa governança contábil, a eficiência tributária lá da lei do bem, a adequação perfeita ao SBCI e a integridade do DMRV... Ele destranca a porta do capital subsidiado. Isso. E isso altera completamente a matemática do valuation da empresa. Então, o que tudo isso significa na hora do vamos ver? Na hora de pegar o dinheiro de fato. A mudança nas condições de crédito é brutal. Deixa eu dar um exemplo prático que as fontes trazem. O BNDES, por meio do Fundo Clima, especificamente na sua linha chamada Indústria Verde, eles passaram a oferecer prazos de amortização de até 16 anos. 16 anos é um respiro gigantesco. Mas o que realmente muda o jogo da sobrevivência corporativa são os até 5 anos de carência para começar a pagar o principal da dívida. Isso salva qualquer fluxo de caixa. Vamos trazer isso para a realidade física do negócio. Uma árvore nativa não cresce em 6 meses. Se a empresa tem que ficar pagando parcelas milionárias para o banco,
Antes da floresta estar madura o suficiente para gerar o crédito de carbono, o projeto simplesmente morre de asfixia financeira logo na largada. Não tem matemática que feche. Não tem. E essa carência longa, atrelada a uma taxa de juros altamente subsidiada, orbitando ali em torno de 6,5% ao ano, mais um spread mínimo, cria o que a gente chama em finanças de descasamento estrutural positivo. Exato. O Banco de Fomento passa a entender o tempo da natureza. Finalmente. A empresa não estressa o caixa naqueles primeiros anos críticos e de altíssima vulnerabilidade, que é quando o biodigestor ainda está sendo comissionado ou o plantio está lutando contra intempéries climáticas. E ainda tem incentivos estaduais. A Desenvolve SP liberou linhas de crédito com condições que são quase surreais, todas voltadas à economia verde. De quanto a gente está falando? Nós estamos observando taxas a partir de 0,81% ao mês, também com até 36 meses de carência, e isso voltado especificamente para o que eles apelidaram lá de pré-sal caipira. A indústria do biogás e do biometano. Isso, além, claro, do financiamento para a própria implantação daquela tecnologia DMRV que a gente comentou. Condições que são absolutamente incompatíveis no bom sentido, né, com as taxas punitivas lá do mercado de crédito comercial tradicional. E o impacto dessa engenharia toda no valuation da empresa é quase poético de tão matemático. A equação do DCF muda de cara. Quando modelamos o valor da corporação pelo método de fluxo de caixa descontado, o DCF, a mágica acontece em duas frentes indomáveis. Primeiro, o numerador da equação, que é o fluxo de caixa livre projetado, sobe de forma vertiginosa. Por que ele sobe tanto? Porque a empresa tirou a mordida gigantesca do PIS e COFINS sobre a receita bruta e ainda teve aquele super alívio de R&D da lei do bem lá atrás. E a segunda frente de ataque ocorre lá no denominador da equação do DCF, o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. O que acontece com o WACC? Ele simplesmente despenca. Cai drasticamente porque aquele capital subsidiado de longo prazo do BNDES, que é barato, substitui a dívida corporativa cara. A percepção de risco muda. Muito. O risco sistêmico da companhia é percebido como infinitamente menor pelo mercado, graças a todo o compliance regulatório atestado e aquela blindagem tecnológica que foi implementada lá no campo. Então você tem muito caixa gerado em cima e um custo de capital muito baixo embaixo. Resultado: o valor presente da empresa explode. O que significa que essas originadoras mais sofisticadas conseguem romper uma barreira histórica. Elas deixam de ser avaliadas por banqueiros com base naqueles múltiplos conservadores, sabe? Modestos e engessados de fazendas tradicionais ou empresas de extração primária. Elas mudam de liga. Com todo esse pacote tecnológico e financeiro, elas passam a atrair o mesmo apetite agressivo daqueles grandes fundos globais de private equity que investem no Vale do Silício. E passam a ser tratadas como climate techs, né? Sim, sendo avaliadas por múltiplos de expansão que são muito mais agressivos e recompensadores, como o EV sobre EBITDA e o preço sobre lucro. E tem um detalhe importante sobre esses fundos globais que têm trilhões de dólares sob gestão. O prêmio final para eles não é mais apenas a tonelada de carbono reduzida em si. O carbono virou o básico. O carbono se tornou a linha de base. O que eles disputam agressivamente hoje é a opcionalidade e a perenidade que são geradas pelos co-benefícios sociais associados a esse projeto. Efeitos colaterais positivos. Exato. O desenvolvimento estrutural das comunidades locais, o impacto direto na educação regional e a proteção rigorosa e mensurável de corredores endêmicos de biodiversidade. Isso virou carimbo de valor inegociável da década. É a cereja do bolo para eles. E é isso que separa em definitivo os amadores entusiastas dos verdadeiros gigantes nesse mercado global de capitais. É a financiarização completa. Que coloca o originador no controle absoluto da sua rentabilidade e do seu impacto real. Sem dúvida. Para fecharmos a nossa exploração detalhada de hoje, eu quero deixar um pensamento final para a nossa audiência processar. Uma reflexão baseada em toda essa lógica maravilhosa das finanças regenerativas e na forma impressionante como a financiarização da natureza amadureceu, conforme a gente dissecou aqui. É sempre bom deixar essa provocação. Pensem no seguinte, para quem nos acompanha. Se a conservação e a regeneração ambiental, que durante tantos séculos foram vistas pelo mercado tradicional puramente como uma filantropia passiva
ou um imenso e burocrático fardo regulatório. E eram mesmo vistas assim. Se hoje elas são, matematicamente e comprovadamente, os ativos com o maior potencial de valorização, liquidez e segurança institucional de todo o mercado global, o que vai acontecer com a própria definição da palavra lucro nesta próxima década? É uma mudança de paradigma enorme. Será que aquelas indústrias pesadas e tradicionais que teimam em fechar os olhos, que se recusam a enxergar a floresta viva, o biogás e a biodiversidade como uma infraestrutura financeira de altíssimo rendimento, será que elas se tornarão os novos dinossauros do século XXI, fadados à extinção pelo seu próprio conservadorismo cego? Fica aí a provocação. Excelente reflexão para encerrar nossa análise. 2026 é o ano da conformidade, e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4, em www.b4.capital.